Sejam muito bem-vindos. Saúdo calorosamente os alunos da plataforma Elencos Atualiza. Damos início neste exato momento a mais uma imersão analítica de nossa jurisprudência e legislação. É uma satisfação incomensurável estar aqui. O nosso propósito estrutural neste encontro é revisitar, com a profundidade acadêmica e a clareza didática que o tema exige, as decisões mais recentes e as atualizações normativas de cunho crucial no âmbito das licitações e dos contratos administrativos. Exatamente. Uma análise rigorosa. Nosso farol de estudo para a sessão de hoje, turma, é o informativo Elenco Semanal, datado de 6 de março de 2026. Certo, vamos desdobrar isso. Convido a nossa especialista para iniciarmos a dissecação técnica do nosso material. Vejamos bem. Iniciamos a nossa jornada analítica debruçando-nos sobre o frescor normativo trazido pelo decreto número 12.867, promulgado agora nestes primeiros dias de março de 2026. É imperioso notar que este diploma legal altera substancialmente o decreto número 7.983, de 2013. O arcabouço do orçamento de referência. Perfeitamente. Para que a turma visualize o impacto prático, estamos falando da espinha dorsal, que estabelece as regras e os critérios fundamentais para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia executados com recursos da União. O núcleo dessa alteração reside principalmente na nova redação conferida ao artigo 3º. Compreendamos a magnitude dessa mudança estrutural. Uma mudança aguardada, diga-se de passagem. Sem dúvida. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o nosso imprescindível SINAP, passa a ter suas competências divididas de forma muito cristalina. A Caixa Econômica Federal assume, sob sua tutela exclusiva, a manutenção das definições técnicas de engenharia. E, em contrapartida, A pesquisa de preços propriamente dita, aquele trabalho de campo de aferir o custo do insumo no mercado, fica a cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou de órgão de pesquisa congênere. e o arranjo institucional forjado no parágrafo 2º deste mesmo artigo merece nossa detida atenção. Historicamente, o custeio dessas pesquisas sempre representou um gargalo administrativo formidável. Um verdadeiro entrave. Exato. O decreto estipula, doravante, que a Caixa Econômica Federal possui a prerrogativa legal de custear de maneira integral ou mesmo parcial esse serviço prestado pelo IBGE. E isso se dará mediante a celebração de convênio ou contrato. De start, o que observamos é uma consolidação normativa que visa conferir maior fluidez e segurança jurídica ao financiamento da base de dados mais crítica para a orçamentação de obras públicas no Brasil. Porque, convenhamos, sem o aporte financeiro garantido para o IBGE realizar a pesquisa, todo o sistema de custos estaria fadado à obsolescência. Essa engrenagem é vital para a rigidez do planejamento das contratações e, mantendo nosso foco em ferramentas que mitigam as dores diárias da administração pública, é salutar deixarmos uma recomendação de leitura indispensável aos alunos do Elencos Atualiza. Um material de primeiríssima linha. Trata-se da nova versão do Manual de Orientações Consolidadas da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a PGE de São Paulo, versando sobre a aplicação da Lei Federal número 14.133, de 2021. Cumpre ressaltar a excelência didática deste material paulista. O documento consolida diretrizes jurídicas da Subprocuradoria-Geral, da Consultoria Geral, que não foram erigidas a partir de abstrações doutrinárias distantes da realidade. É um material calcado na concretude administrativa. Pelo contrário, o material é forjado com base em dúvidas reais, formuladas cotidianamente pelos gestores do Estado de São Paulo. O formato escolhido é eminentemente dialógico. Perguntas e respostas diretas. Exatamente. É um compêndio desenhado para rápida fruição na mesa do pregoeiro, do agente de contratação ou do gestor que se depara com o silêncio da lei frente a um caso concreto. Essa transição da teoria acadêmica para a aplicação na trincheira administrativa nos leva, inevitavelmente, à discussão sobre o ferramental tecnológico. E trago à baila uma notícia notável,
oriunda da comunidade colaborativa Fórum Nelca. Uma iniciativa pioneira. O grupo adotou o uso da inteligência artificial, especificamente o Notebook LM, para organizar e consultar a sua imensa e complexa base de conhecimento coletivo. Em vez de uma busca por palavra-chave, os membros agora dialogam com um acervo de anos de debate sobre compras públicas. O que é fascinante aqui é analisar o relatório gerado por essa inteligência artificial referente ao mês de fevereiro de 2026. Identificamos tendências que já estão impactando os processos licitatórios. Mencionemos os reflexos da reforma tributária. A título de ilustração, a ferramenta mapeou um volume crescente de discussões sobre como a transição para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, deve ser refletida de forma escorreita nas planilhas de custos e formação de preços. É um desafio hercúleo para a orçamentação. Ademais, o mapeamento algorítmico do Nelca alertou para o rigor recrudescente na fiscalização do enquadramento de microempresas e empresas de pequeno porte, as MEs e EPPs. Um ponto de extrema sensibilidade para os órgãos de controle. Identificou-se também uma forte demanda por interpretações sobre o funcionamento do novo divulgador de compras do portal compras.gov, bem como dúvidas procedimentais sobre a fase fechada do pregão. Sem esquecer do planejamento administrativo. Por fim, delineou-se o sempre desafiador planejamento administrativo, que deve ser calcado não em dias corridos, mas no exíguo calendário oficial de dias úteis de 2026. O que se consolida perante nossos olhos é a constatação de que o uso dessas tecnologias semânticas deixou de ser um luxo futurista, tornou-se um requisito de sobrevivência para a boa governança. Com esse panorama prático e normativo delineado, adentramos a seara do controle externo. Passamos a nossa análise aprofundada dos julgados de destaque oriundos do Tribunal de Contas da União. Adentramos no núcleo duro da imersão. O primeiro deles é o paradigmático Acórdão 2744 de 2026, emanado do plenário, sobre a relatoria do eminente ministro Antônio Anastasia. Trata-se de uma auditoria que tangencia os pilares das finanças públicas. A relação umbilical entre as obras de grande vulto e as fontes de financiamento, especificamente as emendas parlamentares. Exato. Compreendamos a fundamentação exarada neste julgado. O tribunal enfrentou a patologia crônica da paralisação de obras públicas no Brasil. A tese central repousa na premissa de que a programação orçamentária destinada a despesas com obras de grande porte e, consequentemente, de longa duração, deve fundamentar-se de forma prioritária em dotações regulares do orçamento fiscal da União. Isso é um imperativo categórico que decorre dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui reside o ponto nevrálgico da decisão: a vinculação desse planejamento com o Plano Plurianual, o nosso PPA. O tribunal foi cirúrgico ao assentar que as emendas parlamentares, por sua própria natureza jurídica, não constituem fonte de recurso suficiente, tampouco segura, para garantir a continuidade física e financeira de infraestruturas dessa envergadura. O fundamento para essa insegurança reside no caráter eminentemente discricionário e na variabilidade interanual intrínseca a tais emendas. É uma imprevisibilidade inerente ao processo político. Imagine o gestor público, no meio do exercício financeiro, com medições de engenharia a serem pagas, dependendo de uma rúbrica orçamentária que pode ou não ser renovada no ano seguinte, ao sabor das conjunturas políticas. É a antítese do planejamento estatal. Um risco inaceitável para o erário. O TCU, portanto, assenta que não se pode alicerçar o cronograma físico-financeiro de um hospital ou de uma rodovia em repasses cuja previsibilidade é no mínimo precária. Seguindo nossa pauta jurisprudencial, analisamos o Acórdão 441 de 2016 da 2ª Câmara, relatado pelo ministro Haroldo Cedras. Aqui é que a coisa fica
realmente interessante. Um julgado de extrema severidade pedagógica. O julgado aborda a responsabilização no contrato administrativo face à subcontratação irregular, focando especificamente em como a Corte quantifica o débito decorrente dessa prática perniciosa. O tribunal debruçou-se sobre a hipótese clássica e reprovável da subcontratação total do objeto, camuflada ou não. A irregularidade se perfaz quando resta evidenciada a mera colocação de uma pessoa interposta. A infame figura da atravessadora. Em termos rudimentares, a empresa vencedora do certame atua apenas como uma intermediária entre a administração pública e a empresa que de fato executa a obra ou serviço. O TCU consolidou o entendimento de que essa prática não é uma mera infração administrativa. Ela é ensejadora de débito, pois configura enriquecimento ilícito. E o pulo do gato jurisprudencial está na forma de calcular o montante desse dano ao erário. É uma quantificação objetiva. O tribunal determina que o débito corresponde de forma exata à diferença entre os pagamentos que saíram dos cofres públicos para a empresa contratada e os valores que essa mesma contratada repassou à empresa subcontratada pela integralidade do objeto. Ou seja, se a contratada recebeu R$ 1 milhão do ente público e pagou os 600 mil à subcontratada que fez todo o trabalho, a diferença de 400 mil é o montante do dano ao erário a ser ressarcido. É a tradução matemática do princípio que veda o locupletamento ilícito. Aquele que apenas empresta seu CNPJ e atestado técnico não pode auferir lucro às custas do erário sem agregar qualquer valor à execução contratual. Avancemos agora para o caso mais denso do nosso boletim, o Acórdão 605 de 2026. A matéria aqui é a responsabilização do fiscal do contrato por omissão e o consequente dano ao erário. Então, o que tudo isso significa para a atuação do fiscal? Significa, primeiramente, que a investidura na função de fiscal de contrato não é um rito burocrático e inofensivo. Trata-se de uma atribuição de altíssima responsabilidade patrimonial. Uma linha de defesa fundamental do patrimônio público. O tribunal fez uma análise profunda sobre o momento da liquidação da despesa. Quando o fiscal atesta a correta execução, ele está declarando formalmente que o objeto entregue possui conformidade com o projeto básico. É esse atesto técnico que legitima o nascimento de um crédito para o particular e autoriza o ordenador de despesa a efetuar o pagamento. No caso em tela, a defesa da engenheira fiscal apresentou argumentos exaustivamente comuns na rotina administrativa. Ela alegou a ausência de estrutura apta para o exercício de seu encargo técnico, argumentando que a falta de apoio logístico inviabilizou a inspeção presencial e minuciosa da obra. Somado a isso, levantou a tese de que ao menos uma parcela da pavimentação asfáltica seria aproveitável. O afastamento dessas teses defensivas pelo TCU foi implacável e serve de grande lição para quem nos acompanha. Sobre a alegada falta de estrutura, o tribunal exigiu o que sempre exige: suporte documental tempestivo. A prova constituída à época dos fatos. Não basta ao servidor alegar em sede de tomada de contas especial anos depois que lhe faltava carro ou equipe. É imperioso apresentar provas de que alertou formalmente as instâncias superiores sobre essas deficiências, requerendo providências. O silêncio opera contra o fiscal. E quanto à alegação de aproveitamento parcial da obra? A Corte aplicou o rigoroso conceito de obra imprestável. É vital que a turma diferencie isso. Uma distinção crucial na quantificação do dano. Inexecução parcial é quando o contratado faz apenas 70% da estrada, mas esses 70% estão perfeitos e a população os utiliza. A obra imprestável, contudo, caracteriza-se pela impossibilidade absoluta de destinação útil. Se a estrada feita não suporta o tráfego, esfarela ou não liga nada a lugar nenhum, o objeto inteiro carece de utilidade pública. Nesses casos, a condenação abrange a totalidade dos valores repassados. Exatamente por isso, as teses firmadas neste julgado merecem ser transmitidas com máxima precisão normativa aos alunos do Elencos Atualiza. O TCU não apenas condenou, mas estruturou um roteiro dogmático de responsabilização. Começando pelo princípio da ampla defesa,
O tribunal assentou a validade plena da citação por edital. A defesa tentou anular o processo alegando falta de notificação pessoal. Mas o TCU reiterou que, após frustradas as diligências, a notificação editalícia é válida, pois é dever comezinho de qualquer cidadão manter seu domicílio atualizado em bases como a Receita Federal e a Justiça Eleitoral. Especialmente de um profissional que contrata ou atua com o poder público. Na sequência, a Corte ratificou a legitimidade da engenheira para figurar no polo passivo. Baseando-se em documentação incontroversa, que atestava não apenas sua designação para a função, mas a efetiva prática de atos de ofício, notadamente o atesto nas planilhas de medição. Como não foram trazidos aos autos elementos que comprovassem coação irresistível ou qualquer outra excludente de culpabilidade, o julgamento de mérito e a aplicação de multa restaram inabaláveis. O cerne dogmático, porém, repousa no nexo de causalidade. O liame entre a ação e o resultado danoso. A TCU evidenciou de forma cristalina que a validação das etapas do empreendimento asfáltico assinada por ela, na condição de fiscal, conferiu a aparência de legalidade necessária para que os cofres públicos fossem abertos. O atesto gerou o pagamento por uma obra que, ao fim e ao cabo, revelou-se imprestável. O vínculo entre a conduta da fiscal e o dano é direto e imediato. E arrematando o arcabouço deste acórdão, o tribunal reafirmou sua processualística clássica no que tange ao elemento subjetivo. Não se exige a comprovação de dolo para a responsabilização do agente no TCU. Ou seja, a intenção deliberada de lesar o erário não precisa estar presente. Basta a caracterização de conduta culposa, em sentido amplo, manifestada através de um erro grosseiro, aliada ao ato ilícito e ao nexo de causalidade. Validar técnica e financeiramente uma obra de engenharia que se desmancha logo em seguida é a própria encarnação do erro grosseiro. Deixando o TCU, adentramos agora nas decisões proferidas pelos tribunais de contas estaduais, estabelecendo um salutar contraponto prático. Começamos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Lembra-se daquela notícia positiva sobre o uso da inteligência artificial no Fórum NELCA? Sim, a Organização do Conhecimento. Pois bem, o TCE catarinense debruçou-se sobre o lado obscuro dessa moeda, a aquisição mal planejada dessas tecnologias. A Corte julgou parcialmente procedente uma representação que escrutinou um pregão eletrônico, destinado justamente à contratação de um sistema automatizado com uso de inteligência artificial. E a leitura dos autos revela um cenário de flagrante precariedade na fase preparatória. A modelagem da contratação estava eivada de falhas técnicas graves, omitindo requisitos básicos de segurança da informação. Identificou-se a ausência de parâmetros objetivos para as rotinas de backup e, mais criticamente, para a recuperação de dados em caso de sinistro. Além disso, a especificação técnica foi omissa quanto às características do ambiente de hospedagem e a delimitação das responsabilidades das partes no tocante à garantia de disponibilidade do sistema. O tribunal adotou uma postura pragmática para estancar o risco. Determinou que em futuras licitações de tal complexidade e sensibilidade cibernética, a administração exija inexoravelmente atestados de capacidade técnica prévia. Algo que havia sido negligenciado no certame analisado. Ademais, determinou que o ente defina, ainda na confecção dos estudos técnicos preliminares e do termo de referência, todos esses parâmetros de infraestrutura e hospedagem, mitigando o risco de exposição de dados sensíveis da municipalidade. Partimos agora para a região Sudeste, analisando o parecer em consulta número 0002 de 2026, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O cerne desta consulta versou sobre a incidência dos institutos de revisão e reequilíbrio econômico-financeiro nas atas de registro de preços sobre a égide imperativa da Lei 14.133. É uma demanda consultiva da mais alta relevância para a manutenção da execuibilidade dos compromissos registrados em tempos de flutuação mercadológica. O TCE Capixaba consolidou o entendimento, já pacificado doutrinariamente, de que é plenamente possível a aplicação de reajuste, repactuação e revisão às atas de registro de preços.
O pressuposto inafastável, contudo, é a existência de motivação idônea e a demonstração técnica e analítica do impacto econômico sofrido pelo fornecedor. O tribunal foi além, asseverando ser salutar que o ente federativo, municipal ou estadual discipline essa sistemática em regulamento próprio. Contudo, preenchendo o vácuo normativo local, a Corte emitiu um enunciado balizador. O comando diretivo estabelece que, na ausência de regulamentação local específica, a atualização dos preços registrados deve espelhar os critérios previstos no artigo 25 do Decreto Federal número 11.462 de 2023. E o que isso significa na prática? Significa que a administração pode atuar tanto para reduzir o preço registrado, se o mercado recuar, quanto para elevá-lo. Esta elevação está adstrita a 3 cenários fundamentais. Primeiro, as clássicas intempéries da alha extraordinária, como força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis de consequências incalculáveis. O segundo cenário abarca a criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais supervenientes, que repercutam diretamente sobre a planilha de custos. O terceiro e mais comezinho é a simples aplicação do reajustamento em sentido estrito, caso haja previsão expressa de índice e periodicidade no edital. Por fim, concluindo nosso giro jurisprudencial, rumamos para a região norte do país. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas adotou medida cautelar suspendendo um contrato firmado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a SEDUC. O valor envolvido é da ordem de 1,3 bilhão de reais. Uma cifra monumental. O objeto consubstanciava-se no fornecimento de um sistema integrado de ensino formalizado via inexigibilidade de licitação, que, por sua vez, gerou a respectiva ata de registro de preços. Isso levanta um questionamento importante no seio da dogmática administrativa sobre os limites da contratação direta. A inexigibilidade, esculpida no artigo 74 da nova lei, difere da dispensa por não possuir, em regra, um teto de valor financeiro. Seu foco teleológico é a inviabilidade material de competição, seja pela exclusividade do fornecedor ou pela singularidade aliada à notória especialização. No entanto, é imperioso esclarecer aos alunos que a impossibilidade de promover um certame competitivo não confere ao gestor um cheque em branco. Ela jamais isenta a administração do dever pétreo de comprovar a vantajosidade da contratação. E a comprovação de que o preço ofertado é rigorosamente compatível com os parâmetros de mercado se dá através de pesquisa de preços válida e robusta. Reportando estritamente os fatos documentados nos autos e expostos no despacho cautelar, o conselheiro relator apontou indícios sensíveis. Destacou-se primordialmente a ausência de uma instrução processual capaz de atestar a referida vantajosidade econômica. Ademais, de forma neutra e pautada no que consta da decisão, o relator contextualizou a contratação no cenário administrativo local. A deflagração de uma aquisição bilionária no exíguo período de um ano eleitoral, contrastada com os desafios históricos de desempenho dos alunos da rede estadual no Exame Nacional do Ensino Médio, operou como um elemento de ponderação para a concessão da tutela de urgência. A tese ali exarada assinala que a conjugação desses fatores configurava indícios de violação aos princípios basilares da administração pública, como a impessoalidade e a economicidade, encartados no artigo 37 da Constituição Federal. Bem como ofensa frontal às regras de justificação de preço positivadas na Lei de Licitações. O processo seguirá agora o seu trâmite regular de contraditório, mas a cautelar reafirma o dever de motivação analítica nos processos de inexigibilidade. É o controle material prevalecendo sobre a mera regularidade formal dos atos administrativos. Chegamos assim à consolidação desta imersão analítica. Recapitulando de forma sistemática o escopo de nossa sessão, iniciamos escrutinando a nova engenharia normativa do decreto do SINAP, redefinindo as competências e o custeio envolvendo a Caixa e o IBGE. Passamos pela utilidade prática do manual da PGE paulista,
E aterrissamos no debate sobre a utilização virtuosa da inteligência artificial nas compras públicas pelo Fórum Neuca. No campo da jurisprudência, dissecamos as teses firmadas pelo TCU acerca do custeio de grandes obras com base no PPA frente à volatilidade das emendas parlamentares. Detalhamos o cálculo objetivo do débito nos casos de subcontratação irregular e analisamos profundamente a responsabilização patrimonial do fiscal de contrato nos episódios de recebimento de obras imprestáveis. Finalizamos o nosso giro observando as recomendações técnicas do TCE de Santa Catarina para a escorreita licitação de sistemas de inteligência artificial, os balizamentos do TCE do Espírito Santo para o reequilíbrio de atas de registro de preços baseados no Decreto 11.462 e os inafastáveis limites comprobatórios da vantajosidade na inexigibilidade trazidos pela cautelar do TCE do Amazonas. É fundamental evidenciar para a turma como todo esse complexo arcabouço normativo se interliga estruturalmente. A jurisprudência, quando analisada sob esta perspectiva sistemática, deixa de ser um repositório inerte de decisões e assume seu papel como verdadeiro fio condutor da prática administrativa diária. A robusta preparação fornecida por nossa plataforma visa exatamente a municiar o gestor público e o operador do direito com essa capacidade analítica transversal. Compreender essas minúcias é o que pavimenta a segurança jurídica da atuação estatal. E diante da complexidade crescente destes temas, notadamente na inevitável intersecção entre inovações tecnológicas e o regime de compras públicas, deixamos aqui uma recomendação de estudo indispensável. Convidamos todos os alunos a acessarem o módulo específico usando inteligência artificial para pesquisar preço. Um conteúdo de excelência ministrado pelo professor Franklin Brasil. Este módulo já se encontra integralmente disponível em nossa plataforma Elencos Atualiza e constitui um verdadeiro diferencial estratégico para quem atua na linha de frente da orçamentação. Aconselhamos a todos dedicados e profícuos estudos nas complexas e fascinantes searas das licitações e dos contratos públicos. Agradecemos profundamente a atenção dispensada por todos os alunos da plataforma que nos acompanharam nesta densa e proveitosa revisão. Despedimos-nos por aqui. Um cordial até logo e nos encontramos no próximo boletim.